Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, e aquele que bate a porta se abre. Não é isso que a palavra de Deus diz? E é isso que nós estamos aprendendo juntos aqui. Nós estamos juntos, no mesmo barco. Vocês e eu, e a lei. Estamos juntos, caminhando com Deus. Queridos, antes de começar o estudo da palavra de Deus, vamos orar mais uma vez, com os olhos fechados. Pai querido que estás nos céus, vamos abrir a tua palavra neste momento. Por favor, derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, para que ao abrirmos a Bíblia, o Espírito Santo venha falar ao nosso coração, respondendo às preces e dando-nos a bênção da compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos, e todos dizemos amém. Amém. Abram a Bíblia então, queridos, em Romanos capítulo 5, a carta aos Romanos. A carta aos Romanos, vamos ler aqui o capítulo 5. Romanos capítulo 5 e o verso 1. Uma vez que todos acharam, nós vamos ler. Um ajuda o outro. Romanos capítulo 5 e o verso 1. Todos acharam? Digam amém. Então vamos ler juntos. Capítulo 5, verso 1. Justificados, pois... Eu quero ouvir a voz de vocês. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós somos justificados? Pela fé. O que é justificado? O que significa justificado? Você sabe o que quer dizer justificado? Tornado justo. Como é que Deus torna um pecador, uma pecadora, em homem justo, mulher justa? Deus nos justifica, nos torna justos. Nós não somos justos, nós somos pecadores. E o pecador tem um destino, que é a perdição. Mas Jesus ama os pecadores, morreu pelos pecadores. Então Jesus quer transformar você, mulher, em mulher justa, os homens em homens justos. E Ele faz isso justificando você, colocando em você a justiça dele. Ele coloca em você a justiça dele. Eu não tenho justiça, mas Jesus me dá a justiça dele, e eu me torno justo em Cristo Jesus. O ladrão se torna justo em Cristo Jesus. Assim aconteceu com o ladrão na cruz. Lembram que tinham dois ladrões pregados ao lado de Jesus na cruz? E um deles disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu na mesma hora: em verdade te digo hoje, em verdade te digo hoje, que você vai estar comigo no paraíso. Ele foi justificado, deixou de ser ladrão, tornou-se um homem justo, pela fé em quem? Em Cristo Jesus. É isso que nós acabamos de ler aqui, olha, capítulo 5, verso 1, leia de novo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Deus salva por meio de Jesus Cristo. Não é através de santos, mesmo que existam tantos santos, um santo para cada dia do ano, mas os santos não ajudam na salvação. É só Jesus que salva. Deus nos salva através de Jesus Cristo, diz aqui. Queridos, este é o plano de Deus: salvação em Cristo, fé em Jesus Cristo, salvos pela fé. Agora, esta fé que você tem em Jesus, esta fé que você tem em Jesus Cristo, é uma fé verdadeira ou falsa? Não, a fé em Jesus Cristo é verdadeira. Para todas as verdades existem mentiras. Para as notas verdadeiras existem notas falsas. O dinheiro verdadeiro, o dinheiro falso. Dons na Bíblia, tem dons do Espírito Santo? Tem, mas tem dons falsos. Então, queridos,
nós temos que tomar muito cuidado, porque existe a fé verdadeira, existe a fé falsa. Estou salvo pela fé em Jesus Cristo. Verdade? Você está salvo em Jesus Cristo? Estou. Então, qual é a prova de que você está salvo em Jesus Cristo? As pessoas às vezes não querem tirar a prova, não querem fazer o teste. Vejam aqui, o capítulo 3, na mesma página aí. Não saia daí. Capítulo 3 agora, o verso 31. Capítulo 3, verso 31. Na página anterior. Não precisa virar a página. Acharam aí? Leia comigo. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos o quê? A lei. Você é salvo pela fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. E essa fé em Jesus Cristo anula a lei de Deus? Sim ou não? Não. É isso que Paulo está dizendo. E por que Paulo está falando isso? E por que nós estamos estudando a Bíblia com vocês? Esse é o tema de hoje. A fé verdadeira. Por que nós estamos estudando sobre a fé verdadeira? Porque existe a fé falsa. E eu não quero que vocês sejam enganados pela falsa fé. A falsa fé é aquela que anula a lei de Deus. Mas será que existe esta falsa fé que anula a lei de Deus? É o que mais tem no mundo. É o que mais tem no mundo. Eu tenho um canal no YouTube e as pessoas me escrevem dizendo: vocês são legalistas porque estão guardando a lei de Deus? Eu sou salvo pela fé. Vocês estão tentando se salvar pela lei. Ah, é? Quer dizer que ser obediente a Deus é se salvar pela lei? Ou ser obediente a Deus é uma obediência de fé? O que você acha? A fé verdadeira é uma fé obediente ou é uma fé desobediente? Hein? Fé obediente. O que quer dizer fé obediente? É uma fé que me conduz para a obediência. Se a fé que você tem te conduz para a desobediência, paciência, eu tenho que dizer para você que esta fé é falsa, não vai levar você para lugar nenhum. Vai sim levar você para algum lugar que você não gostaria de ir. Porque a fé falsa está gerando homens e mulheres desobedientes, que não querem guardar os mandamentos de Deus. E eles dão a desculpa: não, se eu guardar os mandamentos de Deus, eu estou desprezando Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim. Jesus morreu na cruz por você, para livrar você dos seus pecados. E agora você vai continuar vivendo no pecado, porque Jesus morreu pelos seus pecados. Você vai continuar vivendo no pecado? Não. E o que é pecado? E o que é pecado? 1 João 3,4. 1 João 3,4. Lá no finalzinho da Bíblia, pertinho de Apocalipse. Pertinho de Apocalipse. Bem no final da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 4. Quem achou, diga amém. Então vamos ler. Capítulo 3, verso 4. Leiam comigo. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Como é que a Bíblia define o pecado? Transgressão da lei. Quem vive transgredindo a lei está vivendo em Cristo ou está vivendo no pecado? Está vivendo no pecado. Não, mas eu aceitei Jesus como meu Salvador e não vou guardar os mandamentos de Deus porque não precisa. Então você está vivendo no pecado. Está claro isso, irmãos? Todos entenderam? Levante a mão. Está claro isso. Salvação é pela fé em Jesus, mas é uma fé obediente. É uma fé que me leva a obedecer a Jesus Cristo. É uma fé que não me deixa continuar vivendo no pecado, porque pecado é transgressão da lei. Mas e se as pessoas insistem em falar que estão salvas, mas não vão guardar os 10 mandamentos?
Não vão guardar o sábado. Eu estou salvo em Jesus e vou continuar guardando o domingo. Você está salvo em Jesus e vai continuar guardando o domingo. Vamos oferecer um carro 0 quilômetro? Vamos oferecer a chave do meu carro? Cadê a chave do meu carro? Está lá no carro. Oferecer a chave do meu carro de presente. Olha o compromisso. Olha o que eu estou falando aqui em público. Oferecer a chave do meu carro de presente para alguém que mostre na Bíblia um mandamento que manda guardar o domingo. Pode pegar a chave do carro e levar o carro. Ganhou o carro. Agora, eu posso mostrar para você muitos versos na Bíblia que manda guardar o sábado. Simples assim. E o mundo todo guarda que dia? O domingo. Queridos, quem insiste em guardar o domingo sem saber, não está pecando, que ele não sabe. Mas quem insiste em guardar o domingo sabendo que o dia é o sábado, está se rebelando contra quem? Contra Deus. Está pecando conscientemente. Quando a gente peca inconscientemente, por ignorância, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando nós fazemos as coisas deliberadamente, conscientemente, então estaremos pecando. Então vocês viram aí, capítulo, na mesma página, primeira carta de João, não é? Capítulo 2 agora. Capítulo 2, vamos ler o verso 3. Capítulo 2, verso 3. Acharam? Leiam comigo. Ora, estão na mesma página? Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Como é que você prova se uma pessoa conhece a Deus ou não? Se ele guarda os mandamentos de Deus. Deus não quer blá blá blá. Eu te amo, Jesus. Eu estou salvo em Jesus. Deus quer obediência. Se você me ama, se você aceita Jesus pela fé em seu coração, então eu quero agora obediência. Deus não exige obediência dos perdidos. Presta atenção agora. Deus não exige obediência dos perdidos. Perdido está perdido. A lei de Deus não é para os perdidos. A lei de Deus é para os filhos e filhas de Deus. Como assim? É óbvio. Você pai, você mãe, você tem uma lei para a sua casa. Aquela lei é para os seus filhos, não é para o filho do vizinho. Entendeu isso? O pai tem sua lei e fala para o filho: essa é a lei aqui em casa. Vocês obedeçam. Mas o meu amigo, não tem nada a ver com o seu amigo, porque ele não é meu filho. Você é meu filho. Então essa é a lei da minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a lei. A minha lei aqui, que eu, o seu pai e a sua mãe colocamos na nossa casa, é para os nossos filhos, não para os filhos dos outros. O Deus celestial, que é o nosso Pai, criou uma lei, não para os perdidos, mas para aqueles que são filhos e filhas de Deus. Os perdidos não amam a lei de Deus, não tem como amar a lei de Deus. Mas aqueles que são filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo, eles têm prazer na lei do Pai celestial. É claro isso para mim, a Bíblia deixa isso muito claro. Primeiro, vamos voltar a ler aqui o capítulo 2, 1 João, capítulo 2, verso 3, né? Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Olha a prova dos 9 aqui, né? A prova aqui diz: se guardamos os seus mandamentos. Agora o verso 4, capítulo 2, verso 4. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Uau! E nele não está a verdade. Se você diz assim: aquela pessoa prega muito bem,
aquela pessoa faz milagres. Eu só pergunto uma coisa: ele guarda os mandamentos de Deus? Não. Então, tchau. Não adianta ser bonito, não adianta se vestir bem, se você não é obediente. Você está sendo mentiroso. Queridos, a Bíblia está clara. Aquele que diz, eu conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. Sobre o sábado, né? Sabemos que está na Bíblia que devemos guardar o sábado. Aí devido a gente, ir nos cultos no domingo. Mas eu sei que a gente guarda o sábado, a gente está pecando? Não. Você pode ir aos cultos todos os dias da semana. Todos os dias da semana você pode ter culto a Deus. Você não está guardando, porque você vende, você compra qualquer dia da semana. Mas você pode guardar o sábado. O sábado é diferente. Do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. As 24 horas são santas ao Senhor. Nós não compramos, não vendemos, não cozinhamos, não assamos. O alimento que nós comemos no sábado foi preparado na sexta-feira. É assim que Deus ensina em Êxodo capítulo 16. O maná caía todos os dias, mas na sexta-feira caía maná em dobro. Êxodo capítulo 16. Não vamos ler agora por falta de tempo, mas vocês leem em casa. Êxodo capítulo 16. Na sexta-feira caía maná em dobro, e eles deveriam cozinhar ou assar e colocar à parte para comer no sábado, porque no sábado não ia cair maná. Então Deus permitia que as pessoas colhessem em dobro na sexta-feira e guardassem para o sábado, e não criava bicho e não cheirava mal, porque Deus estabeleceu que o sábado eles iam comer o alimento que foi dado por Deus na sexta-feira. Você não trabalha no sábado, mas você come no sábado, porque o alimento que você come no sábado não é produto do suor do teu rosto, não é produto do teu trabalho. A comida de sábado é milagre de Deus. Você não trabalha e come, entende? Porque na sexta-feira Deus dá o pão e a água, o que você vai precisar para o sábado. Por isso a Bíblia chama a sexta-feira de dia de preparação. Sexta-feira na Bíblia é chamada dia de preparação, porque nos preparamos, fazemos todo o alimento que vamos comer no sábado. Então, queridos, nós podemos fazer culto a Deus todos os dias da semana, mas o sábado é diferente. Nós não compramos, não vendemos, nós não negociamos, não falamos de negócios, nós louvamos a Deus, nós fazemos visitações, visitamos as casas, damos estudos bíblicos, levamos comida para as pessoas. Você faz o bem, porque é lícito fazer o bem no sábado, mas os trabalhos da semana são feitos nos 6 dias da semana, não no 7º dia. É o sábado do Senhor teu Deus. Mas as pessoas chamam os obedientes a Deus de legalistas. Vejam o que é que Satanás inventou. Os que são obedientes aos mandamentos de Deus estão sendo chamados de legalistas, que estão desprezando a morte de Jesus na cruz. Não, queridos. Quem despreza a morte de Jesus na cruz é o desobediente. É o desobediente. Deus, Ele quer que você aprenda a viver como filho dele. E o filho é obediente à lei do pai, porque ama o pai. Não é para comprar o pai. Quando o filho seu obedece você, não é porque ele está querendo comprar você, é porque ele é o quê? Filho. Ele ama você, entende? É assim com o nosso Pai Celestial. Nós amamos o nosso Pai Celestial, por isso nós o obedecemos. Mas nós temos que ter cuidado com a fé falsa. A fé falsa anula a lei de Deus. Abra sua Bíblia agora em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2 é pertinho de Apocalipse. Tiago fica pertinho de Apocalipse.
Tiago, capítulo 2. Pertinho de Apocalipse tem ali João, tem Pedro, e do lado de Pedro tem Tiago. Como é bom ouvir o barulho das folhas. É muito bom ouvir o barulho das folhas da Bíblia. A Bíblia sendo folheada, estudada. Tiago, acharam? Capítulo 2, o verso 10. Verso 10. Por que é importante esperar? Porque você tem que ler com seus próprios olhos. E não deixe de trazer a sua Bíblia, que a sua Bíblia tem que andar com você. Se até agora as pessoas não exigiram que você provasse na Bíblia alguma coisa, podem crer que agora eles vão exigir isso. Escrevam o que eu estou dizendo. Eles vão exigir de você que prove na Bíblia. Por isso você tem que grifar, pintar aí na sua Bíblia, para saber onde é que você vai ler e mostrar. Esses versos que nós lemos hoje, você tem que conhecer esses versos e mostrar que aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Você tem que grifar isso lá em 1 João capítulo 2 e o verso 3 e 4, entende? E agora esse verso também você tem que grifar. Aqui diz o capítulo 2 de Tiago, verso 10, leia comigo: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. São 10 mandamentos. Você não mata, mas rouba. Está vivendo em pecado ou não? Está vivendo em pecado. Você não mata, não rouba, mas adultera. Está vivendo em pecado ou não? Sim. Eu adulterei, mas eu me arrependi. Então está perdoado. Mas se você vai continuar adulterando, vai continuar vivendo no pecado. Você não peca, você não mata, não rouba, não adultera, mas o seu pai e sua mãe estão passando fome e você tem condições de ajudar e não está ajudando. Está vivendo em pecado? Queridos, pecado é transgressão da lei. Está em 1 João capítulo 3, verso 4. É outro texto que tem que ser grifado. 1 João 3, 4 diz que pecado é transgressão da lei. Eu amo a Jesus, eu não quero viver no pecado. Eu quero viver na obediência. Obediência é a palavra que Satanás detesta. Ele está criando um monte de cristão desobediente. Você vai ver uma multidão de cristão desobediente, que despreza a lei de Deus. E agora leia comigo agora o capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, mas eu vou continuar guardando o domingo. Vai continuar no quê? No pecado. Porque quem transgride um mandamento está transgredindo todos. Quebrou a lei. Mas quem é que dá força para você obedecer os mandamentos de Deus, a lei de Deus? O Espírito Santo que vive em você. A gente gosta de falar do Espírito Santo, a gente ama o Espírito Santo, mas tem que entender que o Espírito Santo nos livra do pecado. João capítulo 16, verso 8, não vamos ler por falta de tempo, mas João capítulo 16, verso 8 diz: o Espírito Santo vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. O Espírito Santo que não convence você do pecado não é o Espírito Santo, entende? Eu fui batizado pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo convenceu você do pecado? Não, então não é o Espírito Santo. Tome cuidado com espíritos que não são Espírito Santo, entende? Mas aqui está dizendo, capítulo 2 de Tiago, verso 11. Leia comigo o verso 11. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Verso, continue. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser o quê? Transgressor da lei. E o próximo verso: falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. A lei de Deus é chamada a lei da liberdade, porque quem vive em obediência a ela está livre do pecado.
Lei da liberdade, porque quem vive em obediência está livre do pecado. Agora, veja o capítulo 2, e o verso 15. Leia comigo. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Não é muita hipocrisia você vê uma pessoa passando fome e bate no ombro dela e diz: eu vou orar por você. Não, meu irmão, se a pessoa está passando fome, não é de oração que ela precisa, não, ela precisa de comida mesmo. Entende? Tem momento que você ora e tem momento que você age. Oração é orar e mais ação. Oração é orar mais ação. Então, meu querido irmão, se você só fala e não faz, você se torna hipócrita. Por isso, leia agora o capítulo 2. O capítulo 2 agora, o verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Você tem fé em Jesus? Tenho. Você quer guardar os mandamentos de Deus? Não quero. Não vou guardar. Então a sua fé é morta. Fé morta salva alguém? Não salva ninguém. Por isso existe a fé verdadeira, que é uma fé obediente, e uma fé morta, que é uma fé desobediente. Fé morta. Queridos, quer um verso mais claro do que esse na Bíblia? Leia o verso seguinte, verso 18. Mas alguém dirá: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem em Deus e tremem. Mas eles obedecem a Deus? Não. Você acha que o Satanás, que era o anjo que existia no céu, Lúcifer, que depois se tornou Satanás, foi expulso do céu, você acha que ele crê em Deus? Crê. Qual a diferença entre crer e obedecer? E dizer que crê, mas não obedecer? Está muito claro, irmãos. Crer e não obedecer, o diabo também crê dessa forma. Crê, mas não obedece. E você crê em Deus e obedece? Sim ou não? Sim. Agora leia o capítulo 2 e o verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é o quê? Inoperante. A fé sem as obras é morta, é inoperante. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você tem a fé verdadeira ou a fé falsa? A fé verdadeira é uma fé obediente a Jesus Cristo. Quantos querem, em nome de Jesus, ter uma fé obediente? Quero ver as mãos. Uma fé obediente, operante. Vamos ficar com a mão levantada. Eu quero orar por você nesse momento. Oremos. Pai eterno, nós queremos exercer uma fé em Jesus Cristo, mas uma fé obediente, uma fé operante, uma fé que vai fazer com que sejamos obedientes aos teus mandamentos. Em nós não temos força para obedecer, mas que o Espírito Santo venha viver em nós, em cada um que está com a mão levantada, que o Espírito Santo venha viver em nós, dando-nos a obediência ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. Derrama o Espírito Santo sobre nós, responde às orações do teu povo, pois é em nome de Jesus que pedimos, e todos dizemos o quê? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia.